vocês uma receita que não é nada nova. Uma receita muito antiga, que está presente na mesa de quase todos os brasileiros ou de todas as pessoas do mundo. É algo que você usa no café da manhã, no almoço, muitas vezes, no jantar. Eu sei que caiu nas graças de todo ser humano e é difícil achar uma pessoa que não goste dessa receita. Eu estou falando do pão. O pãozinho de sal em especial. Ou o pãozinho francês, ou o pão cacetinho, não sei como é que você conhece. Mas é um pão que eu sou apaixonada. Ele quentinho com uma manteiga. Ai, que coisa deliciosa. Então, nada melhor do que você fazer o seu próprio pão. Eu sou apaixonada por pão. E eu achava muito difícil fazer um pãozinho desse de sal. Nunca, eu tentei várias vezes e nunca tinha conseguido. Até um dia que eu vi um rapaz ensinando na internet. E eu resolvi testar, gostei da experiência, fiz algumas pequenas modificações e cheguei ao ponto que eu aprovei e que eu amo, minha casa ama. Todos aqui em casa são apaixonados, eu faço e nunca dá para todo mundo. Então eu resolvi compartilhar, mesmo sendo algo que você pode chegar ali na padaria e comprar, mas eu resolvi compartilhar com você essa receita que eu amo demais. Vamos ir lá então para o nosso pãozinho de sal. Para preparar o pão de sal, eu vou utilizar meio quilo de farinha de trigo. O preparo é muito simples. Uma colher de sobremesa rasa de sal. Eu devo misturar o sal com a farinha para não enfraquecer o fermento. E eu tenho aqui meio pacotinho, eu já separei, de fermento biológico seco instantâneo. São 5 gramas. Coloco aqui. Misturo direitinho. E acrescento um copo d'água. Na verdade, eu vou utilizar cerca de 300 ml de água, mas a princípio eu apenas colocarei esse copo e vou colocando o restante aos poucos para eu não perder o ponto. A massa deve ficar uma massa não dura, uma massa mole, porém que não grude nas mãos, que fica com a impressão de que está grudando nas mãos. Vou então agora levar à batedeira. Esse pão caseiro é um pão de sal simples, ou francês, ou cacetinho, eu não sei como você chama na sua região. Mas é a forma bem simplificada de preparar esse pão em casa. Se você tiver uma batedeira, como essa, uma batedeira planetária, é ótimo. Se não tiver, você pode sovar na mão, porém, vai gastar mais tempo. Vá adicionando a água aos poucos para você não perder o ponto. Aguarde, depois desligue e toque na massa para ver se a textura está boa. Depois de uns 5 minutos batendo, ela já começa a ganhar elasticidade. Eu vou deixar descansar por 10 minutos. E depois eu parto para a segunda sova. Depois de descansar os 10 minutos, já descansada a massa os 10 minutos, novamente eu vou ligar a batedeira e por uns 5 minutos eu vou sovar a massa. Bati mais um tanto. Eu vejo que a minha massa já está bem mais elástica. Então agora eu vou deixar para o segundo processo de fermentação, que é o processo mais longo. Eu vou deixar por cerca de 30 a 60 minutos fermentando o meu pão. Se o tempo estiver mais quente, ele vai fermentar mais rápido. Se o tempo estiver mais frio, vai demorar mais um pouco. Mas você então pode observar. Quando a massa estiver dobrando de volume, então aí está na hora de você modelar os pães. Vamos então aguardar. Aqui agora, olha, meu pão já inchou.
eu vou delicadamente soltar da tigela e colocar aqui na superfície esfarinhada. Aqui eu tenho uma opção, eu divido o pão em 2 e faço 2 pães maiores, ou divido em 4, como eu vou fazer aqui, e fazer um pouco menor. A massa está numa superfície esfarinhada, ela fica levemente grudenta. O que eu vou fazer? Vou abrir delicadamente. Vou abrir delicadamente a massa. Vou dobrar um pouco essas pontas, fazendo um triângulo. Agora eu venho da ponta menor, giro e aperto um pouquinho com os dedos. Olha como fica a marca, ó. Vou apertando com o dedo de forma que a massa, ela vai arredondando, mas também ficando socadinha no meio. Aqui no final eu venho com o dedo, arrasto um pouco para dar essa pressão, ajeito e coloco em uma assadeira untada com manteiga, margarina ou óleo. Passo para o seguinte, mais uma vez, abro delicadamente, dobro a pontinha, feito um triângulo, as pontas, na verdade, né? Se eu sentir que tá grudando um pouco nas mãos, eu ponho um pouco de farinha na mão. Aqui eu venho pressionando. Olha. Aqui estão os pães, já todos enrolados. Eu agora cubro com o pano seco e vou aguardar por volta de 30 minutos ou até ele dobrar de tamanho, dobrar de corpo. E aí nós então retiraremos o pano e deixaremos uns 10 minutos dando uma ressecadinha por cima. Olha aqui o meu pão de sal. Ele já inchou, já está assim encostando no outro. Então nesse momento, por uns 5 minutos, eu vou retirar o pano e deixar ele descoberto para dar aquela ressecadinha antes de ir ao forno. Enquanto isso, eu coloco uma água para ferver, para fazer o vapor no forno, para colocar na assadeira. Enquanto meu pão resseca um pouquinho, eu ponho minha água para ferver. Antes de levar o pão ao forno, eu vou despejar em uma assadeira com um paninho, água fervendo, e vou colocar no fundo do forno, em contato com a chapa embaixo. Com a assadeira com água, eu vou então pulverizar com o pulverizador água no forno, para então colocar o pão. O pão agora está inchado, já deixei 5 minutos exposto para dar uma ressecada. Agora, com o auxílio de uma gilete, eu venho rapidamente e dou um corte meio que curvo no centro de cada um deles. Para ajudar, eu vou pulverizar um pouco em cima do pão. Agora eu fecho e deixo assando na temperatura de 250 graus centígrados até eu perceber que o pão inchou, já está seco, para então eu acender o tostador de cima. Olha o pão como está. Nesse momento em que eu percebo que ele já está assado e querendo corar, se o seu forno tem
aquele grill de cima, nesse momento você liga o grill para que a gente vê que ele já está assado, para que ele dê essa corada em cima. Para ficar mais bonito o pão, embora já assado, ele vai ficar mais bonito, coradinho e assim, com aquela crocância deliciosa, que só o pãozinho de sal tem. Olha que lindeza, que belezura de pão. Eu agora vou aguardar, vou colocar em uma superfície de uma grade para poder esfriar e não suar embaixo. E daqui a pouco eu mostro para vocês como ficou. Olha para isso aqui, ó. Ó. Olha a textura desse pão. Gente, muito, muito bom. Você vai revestir? Faça o seu e me diga como ficou. Bom apetite! Então, se você gostou, não esquece aí de deixar o seu like e de compartilhar essa receita com outras pessoas, tá bom? Então, até a próxima. Que Deus te abençoe.